Pega a visão do canal do Guerreiro. O tema desse devocional é: não perca o controle. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 25, verso 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Então, se você não tem um autocontrole, qualquer um entra no teu coração, na tua mente, e faz a festa que quer. Você tem que ter o autocontrole. Se você não tem domínio próprio, qualquer um entra na sua mente e lança a semente que quiser. Nós sabemos que nós somos bombardeados constantemente com mensagens subliminares. E é necessário nós mantermos o nosso controle. Sem controle, como diz o Provérbios, você é uma cidade sem muros. É uma cidade perdida, fadada ao fracasso, né? Fadada a ser tomada pelos seus inimigos, quando não consegue dominar as suas próprias emoções. É difícil? É bem difícil, né? E esse provérbio foi escrito pelo homem mais sábio do mundo há 3.000 anos atrás. Salomão escreveu essa pérola. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia Sagrada nos ensina, o que a Bíblia nos ensina sobre domínio próprio? Vou quebrar um paradigma no teu coração. Se você não conhece as Escrituras, recebe essa informação. Se você conhece e formou um paradigma incorreto, eu quero, pela palavra de Deus, trazer à tona o propósito do domínio próprio nas Escrituras Sagradas. Em Gálatas 5, a partir do versículo 22, está escrito: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, um dos frutos para nos blindar sobre as piores obras da carne é o domínio próprio, né? O que significa o domínio próprio? É ter domínio próprio, significa controlar a si mesmo, né? A Bíblia é muito clara ao advertir que o domínio próprio deve ser uma virtude característica na vida dos seguidores de Cristo. O ensino bíblico mostra que dominar as inclinações carnais é algo fundamental ao crente, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Esses são pecados da sensualidade, a qual o mundo investe pesadamente na mente das pessoas. Os pecados da sensualidade é um dos maiores investimentos da mídia, né? Aqui, ó, prostituição, adultério, impureza, lascívia. E esse domínio próprio, a qual nós temos que ter na nossa vida, é contra estas obras da carne. Muitas vezes as pessoas confundem, achando que é um erro muito comum achar que o fruto do domínio próprio vai atuar no temperamento. Não é no temperamento. O domínio próprio, a qual derruba, os muros derrubados, como diz aqui, vou repetir o provérbio 28, como a cidade derribada, quem não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Isso está ligado ao domínio próprio, isso está ligado aos pecados da sensualidade, a qual há um grande investimento da mídia, do mundo, para potencializar e enfraquecer as pessoas nessas áreas. E o que acontece? A pessoa confunde o domínio próprio estar ligado ao temperamento. Não está ligado ao temperamento. Esse domínio próprio das Escrituras Sagradas, esse fruto do Espírito, é te blindar contra os pecados da sensualidade, onde casamentos acabam, onde pessoas perdem fortunas, onde destrói famílias, onde é um caminho para a perdição, e aonde você vê que, não querendo agir de maneira crítica, mas sendo verdadeiro, essas músicas dessas pessoas que desapontam, eu não vou citar o nome da Anitta para vocês depois eu não ser processado nem nada, mas você vê que ali é um investimento da lascívia, do adultério, da prostituição, né? E essas obras da carne bombardeiam o domínio próprio do ser humano, querendo trazer destruição. É uma cidade sem muro, porque a pessoa entrou por esse caminho, é muito complicado. Então não confunda o domínio próprio como fruto do Espírito
como a atuação do teu temperamento. O temperamento é outra coisa. O temperamento, nós vamos encontrar o temperamento sanguíneo, o temperamento melancólico, o temperamento colérico, o temperamento fleumático. Esse domínio próprio não age diretamente no temperamento, ele age contra os pecados da sensualidade. Embora na transformação do caráter, Deus também atua na área do temperamento, porque é muito comum às vezes um cristão ser colocado à prova e dizer algumas frases, eu sou cristão, mas o meu braço ainda não é cristão. É muito comum, isso é o trabalho de temperamento. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra na vida da pessoa, ele atua no temperamento também. É difícil? É difícil. Ele atua não no sentido de neutralizar, mas mudar o caráter da postura, porque eu não vejo, eu tenho até um estudo, depois se você quiser, há uns 10 meses atrás eu fiz um estudo sobre temperamento, trazendo alguns personagens bíblicos, né? O sanguíneo, falei sobre Pedro, o colérico, falei sobre Paulo, o melancólico, eu falei sobre Moisés, e o fleumático eu falei sobre Abraão. Então, uns 10 meses atrás, mais ou menos, eu fiz esse estudo sobre os temperamentos, trazendo personagens bíblicas. Mas o que eu quero trazer para você nesse devocional, que o domínio próprio, como fruto do Espírito, é para te blindar contra adultério, prostituição, impureza e lascívia, que são os pecados da sensualidade. Então, que você tenha domínio próprio na tua vida, homens e mulheres são todos atacados, e não seja uma cidade sem muro, né? Como diz em Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros. Quando fala homem, é humanidade, tá? Assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Homem é homem e mulher. Então, quem não consegue conter o seu espírito e não tem um domínio próprio sobre esse ataque das obras da carne, verdadeiramente paga um preço muito grande, muito terrível. Então, nesse devocional, peço que Deus te encha com o domínio próprio, te encha com os frutos do Espírito Santo, né? Vou ler mais uma vez aqui para finalizar os frutos do Espírito, pausadamente, tá? Mas o fruto, na realidade, eu falei errado, não é os frutos, é o fruto. Aqui é um fruto, imagina uma mexerica com vários gomos, é o fruto com os gomos que representaria parte do fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas você está blindado das astúcias ciladas do inimigo. Como diz o meu amigo Paulinho, o inimigo ele é ardiloso. Ele vai querer colocar os pratos, vai querer colocar circunstâncias, né, que vai querer fazer você romper o seu domínio próprio. E aí é só Jesus na causa. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado e medite na palavra de Deus. Não fique só como ouvinte, consulte aquilo que eu estou te passando para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A minha intenção é que você receba essa palavra e aplique, né? Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu estou te passando, você tem que entender e praticar, né? Isso é um discipulado para uma vida vitoriosa com Cristo. Pega a visão do canal do Guerreiro.